Olá, que a paz esteja no seu coração. Sou eu, o Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. É a palavra de Deus que nos converte a cada dia. É preciso deixar-se converter pela palavra de Deus que nos ilumina, pela palavra de Deus que nos direciona, pela palavra de Deus que nos tira da prisão, do mal, do cativeiro espiritual e nos leva para a liberdade dos filhos de Deus. Vamos juntos meditar a palavra do Senhor? Eis-me aqui, Senhor. Eu me coloco diante da Tua presença para viver a Tua palavra. Dai-me a Tua graça, a Tua bênção, a Tua luz e a Tua direção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Converte, Senhor, meu coração. Converte, Senhor, a minha alma e todo o meu ser para vivenciar Tua palavra, para reconhecer, Senhor, que Tu és o único tesouro necessário. Converte, Senhor, o meu coração para a Tua palavra. Dá-me a luz, dá-me a graça, dá-me a direção. Dá-me, Senhor, o Teu Espírito, para que eu possa verdadeiramente, Senhor, ser convertido a Ti. Ao Teu nome, Senhor, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Palavra de Deus, luz para a nossa vida. Palavra de Deus, luz que ilumina os nossos passos. Muito bem, meus irmãos, a nossa meditação hoje da Palavra de Deus é do Evangelho de Lucas. Lucas 17, versículos de 1 a 6. Lucas 17, de 1 a 6. Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que surjam escândalos, mas ai daquele que os causar. Então, eu já pego logo o primeiro versículo aqui, porque aqui é um princípio eterno, é inevitável. Né? Quando Jesus diz que é inevitável que surjam escândalos, é porque a vida como é levada, de forma muitas vezes incoerente, incorreta, injusta, toda injustiça provoca escândalo. Você acha que não é escandaloso, a partir daquilo que meditávamos no capítulo 16, você acha que não é escandaloso uns esbanjarem dinheiro, rasgarem dinheiro, esbanjarem em festas e tudo mais, e outros passarem fome? Você acha que não é escandaloso uns terem demais e outros não terem nada? Não me volto só para o campo da injustiça social, porque é um tema que foi relevante no capítulo 16, mas outras formas de vida, de se viver, se a gente não prestar atenção na nossa própria conduta, a gente corre o risco de provocar escândalo, e ai de nós por causa do escândalo, né? Ou seja, aquilo que leva o outro a escandalizar-se, a ter horror, pavor da prática que é hipócrita. Por isso, o que causa verdadeiramente escândalo é a hipocrisia da sociedade. E a hipocrisia da sociedade, ela se torna maior ainda quando ela é vivida na religiosidade ou na religião da sociedade em que estamos. A hipocrisia religiosa é um mal terrível, danoso e grande. Então, sobre os diversos aspectos, a gente olha a hipocrisia dos políticos, nós olhamos a hipocrisia do mundo comercial, industrial, nós olhamos as diversas esferas da sociedade e nós não podemos fazer vista grossa. Temos que sempre colocar nossa barba de molho e humildemente pedir a graça para quem está de pé, para não cair.
Seria melhor ser atirado ao mar com um grande mó amarrado ao pescoço do que escandalizar um só desses pequenos. Então, não escandalizemos de forma alguma os pequenos. E quando eu digo os pequenos, não é, entenda, pequenos só crianças, não. Pequenos são aqueles que nos escutam, que nos ouvem, que nos olham. Um pai pode escandalizar seu filho, seus filhos. Nós podemos escandalizar uns aos outros, os irmãos uns aos outros. Então, ai de nós, seria melhor se atirar ao mar do que escandalizar. Jesus leva uma redundância grande para dizer, olha, não faça nenhuma coisa nem outra. Procure levar uma vida coerente e correta. Por isso, primeiro, versículo 3, tomai cuidado de vós mesmos. Então, vamos pegar essa regra evangélica aqui, tá? É uma regra do Evangelho, no versículo 3. Então, é uma ordem de Deus. Tomai cuidado de vós mesmo. Quando o Evangelho está dizendo que eu tenho que cuidar de mim mesmo, ou seja, tomar cuidado da minha própria vida, é porque eu preciso cuidar primeiro da minha conduta. Eu sei que se a gente parar, a gente fica analisando a sociedade, o mundo, o vizinho, a vizinha, o irmão, a irmã, os políticos, os religiosos, e aí vamos analisar tudo e não vamos cuidar de nós. Não descuide de você. Estou dizendo para mim, eu não posso me descuidar de mim. E nenhum de nós podemos nos descuidar da nossa própria conduta. Ninguém pode dizer nessa vida, já dizia São Francisco, que não pode cair, que não pode tropeçar, que não pode errar, que não pode se enganar, que não pode ser enganado, que não pode sucumbir, que não pode fraquejar. Não, cuidemos cada dia da nossa conduta. Cuidemos cada dia de nós. Não nos coloquemos como astros, não nos coloquemos como se nós fôssemos supremos, como se nós fôssemos um modelo, como se fôssemos impecáveis, porque nós não somos impecáveis. Pedro, quando se sentia o máximo, estava disposto a morrer por Jesus, o negou 3 vezes. Judas, no alto do seguimento de Jesus, o traiu. Os discípulos que faziam companhia a ele dia a dia o abandonaram. As nossas fraquezas estão expostas. Nós aqui muitas vezes escondemos e não reconhecemos e não tratamos e não cuidamos, e é por isso que não nos revestimos da humildade, ou seja, não tomamos cuidado de nós. Agora, quando eu tomo primeiro cuidado de mim, aí vem a segunda regra. Teu irmão pecar, se teu irmão errar, se teu irmão fizer o que é errado, corrija-o, repreenda-o. E no sentido maior, quando a gente escuta essa mesma exortação em Mateus, o corrige em particular. Se o seu irmão se arrepender, perdoe-lhe. Perdoa o irmão se ele se arrepender do mal que fez. Não expõe o irmão, não expõe a situação, não expõe quem pecou, não expõe quem falhou, ajuda. Corrigir quer dizer ajudar, repreender quer dizer salvar. Faça o máximo que você puder para salvar. Não exponha falando para os outros, não exponha em redes sociais. Não exponha o erro do seu irmão. Aí seria também provocar escândalo. E ai de nós por causa dos escândalos de Jesus. E Jesus ainda é muito enfático. Se teu irmão pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Óbvio que ninguém... Mas é para dizer, vai pecar 7 vezes ao dia. Imagino eu que alguém vai ofender uma pessoa 7 vezes. Pode acontecer. A pessoa está vivendo um deslance aí da vida pessoal. Mas se ele se arrepende, ele precisa do perdão para se convencer, para curar, para se libertar. Não negue o perdão, não.
Eu não sei quantas vezes a gente até perdeu a conta que nós pecamos contra Deus, que nós ofendemos a Deus, nos ofendemos uns aos outros e não tem uma vez que nós não queremos perdão. E por fim os apóstolos suplicaram ao Senhor, aumenta a nossa fé. E Jesus então respondeu, se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta moreira, arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Versículo 6, está aí esse princípio eterno, se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda. A fé aqui, ela não é contada pelo tamanho, é pela intensidade. A intensidade de um grão de mostarda é que vai produzir frutos maravilhosos. É pequeno, é insignificante. Não importa. Mas é preciso ter fé. Porque é com fé que vamos estar unidos ao nosso Senhor. Vamos chamar conosco o nosso querido Padre Antônio Xavier. Agora nós estamos no capítulo 17 do Evangelho de São Lucas e abrimos com uma perícope muito interessante que trata exatamente do perdão, trata exatamente da necessidade de não ficar guardando as coisas dentro do coração, mas ao contrário, liberar perdão para todos aqueles que de verdade necessitam. Isso é muito interessante porque a lógica do perdão aqui apresentada por Jesus é aquela lógica simples. Como eu fui perdoado por Deus de coisas que eu fiz e eu não sou capaz de remi-las, então eu me torno devedor também do perdão e por isso eu devo perdoar o próximo. Se for 7 vezes, que sejam 7 vezes, quantas vezes acontecer no mesmo dia. Isso é uma lógica muito interessante, muito boa de ser aplicada, mas aqui Jesus faz questão de lembrar de uma outra coisa, que não é só questão de perdoar. Quando nós vemos alguém cometer um erro, a gente deve também ir lá e tentar alertar essa pessoa. Não é se intrometer na vida da pessoa, não é simplesmente fazer uma crítica, uma exposição, não é nada disso, mas é chamar no canto e por caridade e com muita caridade, exortar essa pessoa para que ela possa então abrir os olhos e perceber caso ela não esteja prestando atenção naquilo que faz. Muitos erros começam exatamente ali por simplesmente não ter muito juízo, mas depois, à medida que eles vão se tornando vícios, eles começam a ser espontâneos, isso é sempre terrível. Por isso que Jesus diz, a gente deve amar também corrigindo, mas corrigindo sempre do jeito certo. Os discípulos dizem a Jesus, então aumenta a nossa fé, e é exatamente isso que a gente tem que pedir também, porque nem sempre é fácil dar esses passos. Preserva-nos do mal, liberta-nos do mal, guarda-nos do mal, preserva-nos, Senhor, na Tua vontade, preserva-nos, Senhor, na integridade, preserva-nos, Senhor, para viver o Evangelho, praticar o Evangelho, preserva-nos, Senhor, fiéis ao Evangelho. Que a Tua graça nos guarde, que a Tua graça nos liberte, que a Tua graça nos direcione, Senhor. Ao Teu nome o poder, ao Teu nome a honra, ao Teu nome a glória para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muita paz de Deus no nosso coração, que a Sua palavra seja luz e direção para a nossa vida. Deus abençoe imensamente você, eu estou te aguardando no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia.